e discorrer sobre um tema que ele até exaure esse tempo que a gente vai estar conversando aqui hoje, que é sobre a questão de venda de mel. É um tema polêmico, é um tema complicado, por quê? Porque a gente tem aí o grosso dos apicultores vendendo mel no balde e no tambor, esperando que o entreposto resolva a vida dele no pagamento do preço do mel. E a gente sabe que a coisa não é por aí. Por que eu falo que ele é um tema polêmico? Porque hoje nós temos aí uma cadeia da apicultura com muito mel, com muita produção de mel, com o processo de exportação aí acontecendo de maneira muito intensa, mas o preço do mel hoje ele está realmente regulamentado pelo preço internacional, né? Ele está sendo estabelecido pelo preço internacional do mel, ditado pelos países aí que também realizam processos grandes de produção de mel, mesmo sendo mel convencional, né? Então o Brasil não foge disso. E aí acaba que o apicultor, ao longo desses anos, foi muito doutrinado, e essa é a palavra mesmo, doutrinado pelos entrepostos, para a ideia de que a venda do mel ela tem que ocorrer exclusivamente para o entreposto, para uma casa do mel, para uma cooperativa, visando um processo de exportação. E o que é que a gente encontra, a gente que lida no mercado como um todo e compreende e enxerga o mercado como um todo, enxerga o mercado global da apicultura em escala nacional, o que a gente observa? O que a gente observa é que para o consumidor final não está havendo mel. A gente não está encontrando mel fracionado para o consumidor final. A gente tem encontrado muito produto fracionado, mas em embalagens horrorosas, em rótulos horrorosos, numa apresentação péssima do produto, sem nenhuma estratégia de venda, simplesmente o cara chegando e colocando o produto na gôndola. Normalmente o que a gente vê mel em supermercado, hoje a gente encontra 2, 3 marcas de mel em supermercado. Sabe aonde que está esse mel? Do lado de bala, do lado de bombom, do lado de doce. Não sei se mel é para ficar do lado de bala, de doce, de bombom. Mel, no meu entendimento, era para ficar no setor de produtos naturais, no setor dos produtos orgânicos, no setor dos alimentos funcionais que fazem bem à saúde, o mel entre eles. Então eu não compreendo, para mim é surreal a ideia de eu colocar o mel numa gôndola do lado de um pacote de bombom. É algo que não dá para compreender, não dá para entender. E é claro que um produto desse não vai ser vendido, ele vai acumular na gôndola e ele não vai vender na gôndola, ele não vai conseguir chegar até o consumidor. A gente chega também nas casas de produtos naturais, nas casas de produtos da roça, nas casas de produtos alternativos, a gente encontra mel. Mas por incrível que pareça, sabe quais méis na maioria das vezes que a gente encontra? A gente encontra mel de falsificador. Igual tem aí o mel aí rolando aí em Goiânia, que é o tal do mel de abelha selvagem, com um carimbo do CIF. Olha que coisa impressionante. Quando a gente foi ver qual que era esse CIF, era um CIF de curtume. Não era um CIF de apicultura, não era um CIF de entreposto, um CIF de curtume. Aonde que o Ministério da Agricultura autorizaria um rótulo com o nome mel de abelha selvagem? E isso está defenestrado dentro de Goiânia. Falsificação grossa. Ou seja, onde deveria estar o produto do apicultor, o produto nobre, o produto honesto, o produto produzido com qualidade, o que a gente vê entrando falsificação. Aqueles que colocam dentro do supermercado, colocam do lado da caixa de bombom. Então, pessoal, está tudo errado. A gente tem que falar assim, me desculpa até exaltar nas palavras, mas a gente tem que apresentar a coisa dessa forma. Por quê? Porque a Companhia da Abelha hoje, nós ministramos cursos desde 98. As turmas que já passaram pelos cursos da Companhia da Abelha, a gente dá todo um treinamento de como vender o mel, qual embalagem utilizar, qual rotulagem desenvolver. Não é o apicultor que desenvolve o rótulo. Quem desenvolve o rótulo é um profissional de design de rotulagem. É ele que cuida do desenho da rotulagem. Baixa ali a normativa do Ministério da Agricultura, que determina como que é a confecção do rótulo e estabelece a confecção do rótulo de acordo com a norma. Então tudo isso a gente ensina dentro do curso.
A gente ensina os gatilhos mentais de como que a pessoa vai trabalhar a venda do mel, como que ele vai trabalhar o conhecimento sobre o mel, a autoridade sobre o mel. Até um gatilho de escassez tem que ser utilizado. Você vai produzir um mel, por exemplo, um mel premium, por exemplo, de uma cássia mangium ou de um cipaúva. Quando estiver acabando o seu estoque de mel, você não vai apresentar o teu mel como mel que tem toda hora, todo tempo. Olha, fulano, consumidores, aproveitem o nosso mel, florada do cipaúva, florada premium, florada especial. Compra agora porque está acabando. E aí só no ano que vem ou no outro ano para a gente ter uma nova produção dele.